Vamos lá. Olá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, sexta-feira, né? Chegamos aí mais um finzinho de semana, encerrando, né? Nossa semana, nossa sequência de live de cada dia. Eu, Guilherme Pérez, e nossos convidados de hoje. Vamos estar aqui com mais uma live muito interessante, tema super atualizado, e você vai poder participar com a gente, né? A gente está fazendo essa transmissão simultânea pelo Facebook e também pelo Instagram, tá? facebook.com/faculdadefab e instagram.com/faculdadefab. Acessa lá, compartilhe com seus amigos, é um tema muito legal que a gente vai estar anunciando para você daqui a pouquinho. Que antes, eu vou dar uma boa noite aqui, muito especial, para a professora Paulinha. Boa noite, professora Paulinha, tudo bem? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Sim. Mais uma noite aqui na live, super interessante. Legal, muito obrigada pela sua participação. Também uma boa noite para o professor Paulo, vice-diretor aqui da FAB. Tudo bom, Paulo? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite ao pessoal que nos assiste. Mariana, obrigado pela tua participação. Vai ser uma alegria discutir um pouco aí com você sobre esse assunto tão importante, acho que tão potencializado aí nessa situação de confinamento. Eu e o meu pequenininho aqui, falando de criança, de educação, estou eu e o Thales aqui na transmissão. Obrigado, Guilherme. Parabéns de novo pela condução aí das lives. Está sendo um projeto fantástico. Parabéns aí para você e pelo Yuri. Vocês são nota 10. Legal. Obrigado. E hoje, dia 22 de maio de 2020, e o tema de hoje é Educação Não Violenta e Disciplina Positiva. E para bater esse papo com a gente hoje, quem vai conseguir discutir esse assunto, que ele é muito importante aí para os pais, para os educadores aí, e que mostra alternativas, mais consciente, respeitosa aí na questão da educação das nossas crianças e adolescentes. Para falar com a gente vai chamar aqui, mas eu queria também falar de um breve histórico dela aqui, o breve currículo, que é muito grande, é um currículo invejável, um vasto currículo, então acho que ela tem muito a enriquecer nesse debate, que é a Mariana Bosch, que ela é pedagoga, com especialização em neurociências e comportamento, tem mais de 15 anos de experiências em escolas internacionais e também bilíngues, é experiente formadora de professoras, palestrante, facilitadora de workshops, é consultora, escritora, formadora de professores da Fundação Lehman nos projetos de técnicas e didáticas e Khan Academy, também uma das criadoras de metodologia para aplicação da diferenciação pedagógica em sala de aula, ou seja, tem um vasto conhecimento e com certeza ela vai enriquecer bastante o conhecimento de todo mundo nesse dia. Dá uma boa noite aqui para Mariana. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, Guilherme? Queria agradecer a Fábio, o Paulo e a Paula pelo convite. É sempre um prazer, a gente já fez um trabalho juntos e sempre novas oportunidades aparecem, eles lembram de mim e eu fico muito feliz com isso. Bom rever o Thales também aí. Grande Thales. Legal, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Paulo, você está mudo. Acho que deu uma travadinha. Eu acho também. Era ele ou se era eu? Eu também falei, será que sou eu? Acho que daqui a pouco ele volta aqui. Se quiser. Yuri, você está ouvindo a gente? Bom, tem 11 pessoas nos assistindo aqui no Facebook, onde eu estou acompanhando. De repente, a gente... A transmissão voltou? Então, vamos embora, Mariana. Voltei. Eu caí, mas não me machuquei. Pode ficar tranquilo. Bom, não sei se adiantou aí, eu não sei como é que estava, acabei perdendo o fio da meada.
Não, você Não. travou, a gente ficou assim, será que é Mas comigo, será que é com o Guilherme? Já dizia um certo comunicador, quem sabe faz ao vivo, a gente se vira e vamos continuando aqui. não, legal. Então, Mariana, então só a gente está fazendo isso já há alguns anos, né? Que é a questão das transmissões ao vivo. A gente já fazia transmissões das semanas acadêmicas. E aproveitando agora esse ensejo desse momento, falamos, poxa, vamos começar a fazer uma sequência. Da semana que vem a gente já tem uma agenda totalmente fechada também de lives, vai ser uma coisa muito legal para enriquecer as pessoas nesse momento, muitos em isolamento, consegue ter até um tempinho a mais para estar conseguindo colocar os seus estudos em dia, né? Se mantendo sempre bem informado. E muito obrigado, tá? O pessoal que está assistindo pode participar, pode mandar suas perguntas, seu boa noite lá para a gente no Facebook ou no Instagram. Manda sua pergunta lá também, a gente vai estar lendo aqui no ar para o pessoal responder e enriquecer ainda mais a nossa transmissão, tá? Um bom debate para vocês aí, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Professora Paula, se você quiser já dar início, suas primeiras considerações, aí fique à vontade. Obrigada, Paulo. Bom, boa noite, Mariana. É um prazer te reencontrar, né? Mesmo que virtualmente, depois dos nossos encontros naquele curso que foi de grande importância, não só para a minha vida, mas para a minha profissão também, né? Então, espero que seja um momento muito rico para nós todos, para as pessoas que estão nos assistindo, professores, alunos, pais, enfim. Mariana, a gente sabe que nesse momento de isolamento social, muitas famílias, depois de muito tempo, eles estão tendo a oportunidade de conviver mais com os seus filhos, com os seus familiares. E nem sempre essa convivência ela ou está sendo positiva pela falta de diálogo, pela falta de tato em lidar com essas situações. Como você acredita que a disciplina positiva possa contribuir com esse momento para com essas famílias como um todo? Bom, vamos lá. É uma pergunta bem ampla, né? Mas eu vou comentar um pouco sobre o que você falou. A gente está... É um desafio e é uma oportunidade, né? A gente, na vida anterior... Papai, o Fabrício também está participando da live. Na vida anterior... Olha lá, as crianças. A vida como ela é, né? O home office, é isso mesmo. Assim. A gente não tinha tempo de estar com eles e isso era um sofrimento, gerava culpa nas mães, nos pais que trabalham demais. E aí, quando tinha pouco tempo, não era aquele tempo de qualidade, porque era só rotina, 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 rotina. Aí agora a gente está dentro de casa, confinado, excesso de convivência, e aí outros desafios aparecem, né? Porque... Primeiro que a gente está aprendendo a lidar com essa nova organização de tempo, de espaço, de necessidades, de desejos, de frustrações. Nós, adultos, eles, crianças. Então, no meu caso, eu moro num apartamento com meu marido, com a minha filha, e ela está aqui nesse apartamento há uma semana, 2 meses quase, né? Fechada, tendo que conviver só com 2 adultos que frequentemente estão trabalhando e não podem dar atenção para ela. A gente já trabalhava home office e isso parece mais difícil ainda. Quer dizer, não tem mais difícil ou mais fácil. É difícil também, porque a gente já trabalhava home office, mas agora ela está em casa 100% do tempo. Então, a gente teve que se organizar para a gente dividir o tempo de dar atenção para ela também e brincar. E aí eu falo, puxa, mas eu precisava estar fazendo outra coisa, e aí se eu não dou atenção para ela, ela fica lá, né, solicitando. Então, eu pessoalmente, mesmo com toda a bagagem de vivência, de educadora, parental, de pedagoga, etc., eu levei mais de 1 mês para me encontrar. Não é fácil, né? Não é fácil. E aqui
que todo mundo tenha passado por um processo e talvez ainda esteja passando. A minha família é pequena, somos só 3, e a gente já tinha uma dinâmica mais ou menos, porque já trabalhava de casa. Como que a disciplina positiva pode ajudar? Então, a primeira coisa que eu diria é a questão do olhar empático, né? Eu olhar para as crianças, para o meu marido, para quem quer que seja que esteja nessa casa, está tão confinado quanto eu. Eu tenho meus desejos e minhas frustrações e minhas necessidades, e os outros adultos também, e as crianças também. Então, como adulto, eu tenho mais ferramentas, mais repertório para lidar com as minhas frustrações. Tem dias que eu não tenho, tem dias que eu vou pedir colo também, e que eu chego no meu limite, né? E aí a gente vai se revezando nesses altos e baixos. Mas como adultos da situação, talvez acho que uma primeira coisa assim, cuide de você também, para você ter paciência para cuidar do outro. Você tendo um tempinho aí para fazer uma ginastiquinha, ler um livro, às vezes, né? Sei lá, você tem um momento seu, você se tranca um pouquinho no banheiro, no quarto, onde dá para ter um momento de paz, porque se a gente não está bem, também a gente não cuida bem do outro. O desafio é assim, Paula e Paulo, é um desafio novo para todo mundo, né? Então, se a gente conseguir entender isso, que está difícil para todo mundo, a gente consegue ser um pouco mais empático, pelo menos, com essas crianças. Né? Não sei se era uma pergunta bastante ampla, então eu... Olha, Mas é isso mesmo. Do que eu falei... A primeira coisa que a Mariana já respondeu, que era a nossa dúvida prévia. Antes da live a gente estava, será que a Mariana também chega uma hora que perde a paciência e dá doida? Não, será que tipo, ela é totalmente disciplina positiva, né? A Mariana já respondeu. Tem hora que não dá. Né? Ontem eu tive um surto máximo, assim. É claro que eu tenho, eu sou um ser humano com necessidades e desejos e frustrações não atendidas aqui, e é claro que eu surto também. Agora, uma ferramenta boa para esses momentos é, na hora que eu perco a linha, perdi o controle, eu sempre depois... Ontem eu perdi o controle com a minha filha. Então, a primeira coisa eu me afasto para não fazer nada que eu não queira fazer, que eu vá me arrepender depois. No caso, a gente estava no carro, aí eu pedi para ela sair, que eu queria ficar sozinha. Eu falei, você entra que eu quero ficar sozinha, eu preciso desse tempo. Ela não queria entrar, eu falei, você entra, que depois a gente conversa. Ela tem 5 anos, tá? Para quem não conhece. E aí eu fiquei lá, liguei aí um aplicativo de meditação, 10 minutos, o tema era como lidar com a raiva, como ressignificar a raiva, alguma coisa assim. Eu estava com raiva dela. Ela me deu um tapa na boca. Eu fiquei com raiva e eu não queria dar outro de volta. Eu não posso fazer isso, né? E depois aí o que eu faço? Eu me reconecto depois. Quando eu me acalmei, eu entrei em casa. Ela não estava pronta para reconectar comigo. Ela afastou. Eu falei, filha, eu já estou mais calma, mas tudo bem. A hora que você quiser conversar comigo, vem. E aí daqui a pouco ela vem chegando e tal. Eu falei, olha, filha, quando a mamãe pede um tempo, é porque você viu que ela falou para mim assim, desculpa, eu perdi a controlação. E aí eu falei, você não falou para mim que você tinha perdido o controle? Eu estava eu estava prestes a perder o controle. E se eu perco o controle e eu te dou um tapa, é muito mais dolorido do que o tapa que você me deu. Eu não posso fazer isso com você, porque vai te machucar feio. Então, se eu estou te pedindo para você se afastar, se afasta, dá o tempo que eu preciso. Né? Porque eu preciso de espaço, eu também sinto raiva, eu também me descontrolo. E aí a gente se abraçou, a gente conversou e a gente pensa em estratégias. O que eu posso fazer quando vem a raiva? Você perdeu o controle e você me deu um tapa. Foi legal isso? Não foi legal? O que você pode fazer uma próxima vez se você sentir essa vontade de dar um tapa em alguém? Não é só em mim, é em qualquer um. Né? Ela me deu um tapa na boca porque eu falei algo que ela não gostou.
de uma dificuldade dela. Eu comecei uma conversa do tipo, hoje vamos experimentar você dormir na sua cama. E ela ficou descontrolada. Então, assim, vou até aproveitar o gancho, assim, sim, a gente, é uma coisa que muitas pessoas perguntam para nós que trabalhamos com educação parental, e isso foi o que me motivou a escolher o tema do livro que eu estou coordenando com a Nina, que é minha parceira nos trabalhos de disciplina positiva, que chama Desafios da Parentalidade, para desmistificar, desconstruir essa ideia da parentalidade perfeita, que não existe. Não existe. O que existe são ferramentas, são uma consciência maior, né, de respeito mútuo, de diálogo, de construção aí dessa conexão com os filhos, mas não é perfeita, longe disso. E aí cada coautor vai escrever um desafio que passa com os filhos e contar como que fez de uma forma positiva e respeitosa. Então é bem legal esse livro para isso. A gente passa muito por isso. Ah, é legal, Mariana. Já está convidada para fazer um lançamento com a gente. Quando você já publicar e lançar, vai ser um prazer Obrigada. divulgar está em fase esse final. trabalho. O que eu acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho também é que já o tema, assim, pelo menos para mim é tão caro, acho que para a Paulinha também, que a gente começou a transmissão que nem 2 alunos querendo começar o curso 3, né? E acho que seria legal se a gente começasse, para quem nunca teve um contato com a disciplina positiva, se você apresentasse um pouco o que é essa proposta da educação não violenta, da disciplina positiva, aquelas questões aí da abordagem positiva, né, desse novo olhar, um olhar diferenciado para a criança, para o próprio mau comportamento da criança, que eu pelo menos para mim, depois que eu conheci um pouco mais, eu tenho tentado trabalhar um pouco mais, eu vejo que assim a minha forma de abordagem, de trabalho com o Thales, de educação com o Thales, é maravilhosa. Eu acho que se não fossem essas ferramentas, na quarentena, eu teria tido problemas sérios. Eu estava falando para eles agora há pouco, pelo contrário, cada dia eu tenho a alegria de falar assim, para minha família, a quarentena não está sendo tão negativa, pelo contrário, ela está sendo positiva, porque a gente está tendo mais tempo de se olhar, de se analisar, de se conhecer e de conseguir progressos que a gente talvez não tinha, porque não tinha esse contato tão intenso por conta das atividades do dia a dia, né? Então, acho que seria legal se a gente passasse um pouco aí para o pessoal o que é essa proposta da disciplina positiva, da educação não violenta, que eu acho que é um caminho maravilhoso. Legal. Bom, a disciplina positiva... Vocês estão me ouvindo ou está travando? Que eu estou em dúvida se é a minha rede que eu posso mudar aqui. É normal? Tá bom. Então, a disciplina positiva é uma abordagem, uma filosofia de vida, praticamente, que foi desenvolvida nos anos 80 por uma americana, uma psicóloga americana chamada Jane Nelson, e ela se inspirou, enquanto ela estava estudando psicologia, ela já tinha, sei lá, 3, 4 filhos, hoje ela tem 7 filhos, mais de 20 netos e 11 bisnetos, uma coisa assim. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Ela, estudando o Adler, ela resolveu se aprofundar, então a teoria dela, a disciplina positiva é baseada no trabalho do Adler e do Dreikers, que são 2 psiquiatras vieneses também da época do Freud. Eles começaram um trabalho juntos e depois eles cada um seguiu uma linha, né, um pouco diferente. Mas esse trabalho começou lá nos anos 80 e de uns tempos para cá, os livros dela, tem vários livros, né? Disciplina positiva para crianças de 0 a 3, para criança com deficiência. Agora tem um novo que saiu maravilhoso que chama Para Pais Ocupados. Está incrível esse. Mesmo eu que já estudei bastante a disciplina positiva, sabe? Eu leio e falo, nossa, tem coisas novas, tem coisas legais. E, assim, ela traduziu as teorias para formas práticas de lidar com o dia a dia. Então, ela transformou isso em ferramentas práticas, trazendo sempre a teoria junto. E aí,
mais recentemente, as teorias até das neurociências vêm acompanhando e agregando. Ela não parou ali nesse primeiro livro, que é o dos anos 80. Eles foram sempre se atualizando e aquilo que era antes mais empírico, assim, baseado lá nas pesquisas, hoje já tem a comprovação aí das neurociências dos impactos. Então, no desenvolvimento do comportamento da criança. Por exemplo, por que não usar castigo? Né? Nessa abordagem, a gente não usa nenhum tipo de punição e castigo, por isso ela é não violenta. E também a gente usa recompensas com moderação. Use com moderação, recompensas, elogios, porque eles trazem a longo prazo, parece no curto prazo, assim, resolve. Se eu não dou uma ameaça, meu filho não faz. Só que, se você perceber bem, essas ameaças elas vão aumentando. Porque chega uma hora que ele fala assim, você vai me dar o quê se eu não fizer? O que acontece comigo se eu não fizer? E aí ele pensa e fala, beleza, eu topo isso aí. Né? Assim, quem já passou pela adolescência, talvez teve pais mais autoritários, vai lembrar até de algum exemplo pessoal. Você vai fazer o quê? Vai me bater? Eu tenho uma amiga que conta essa história. Você vai fazer o quê? Vai me bater? Aí ela fez assim, bate. Aí ele bateu e ela fez o que o pai mandou ela não fazer, que era sair de mini saia, sei lá, uma coisa assim. Se é isso. Né? Então, o castigo acaba chegando no limite de uma negociação aí que tem que sempre aumentar. Eu recebia muitos pais na escola, quando eu era coordenadora, que diziam, não sei mais o que fazer, já tirei o videogame, já botei de castigo, não vai no passeio da escola, e ele continua me desafiando, me desrespeitando, não me obedece de jeito nenhum. Porque quando a gente pede obediência, significa que a gente está numa posição de controle. E isso que essa que é a grande mudança de paradigma. É o adulto, seja pai ou professor, sair desse lugar de controle para ir para um lugar mais horizontal ali. Não é que a criança pode tudo e ela decide, não é isso, não é permissividade. Mas existe um respeito mútuo. Eu parto do princípio de que o outro ser, que é uma criança, não importa o tamanho dela, ela tem direito à dignidade e respeito. Então, eu não aceito ser tratada com falta de respeito, então, portanto, eu não trato o outro. E quando acontece, no mínimo, eu vou lá no final e eu respiro fundo, eu peço desculpas pela minha parte, sem culpar o outro. Desculpa, ontem foi assim, desculpa, filha, eu me descontrolei e você não merecia ser tratada dessa forma. Mas você me bateu, você merece. Aí eu já estou jogando a culpa nela de novo. Eu me responsabilizo pela minha parte. E ela está aprendendo comigo isso. De ser... E aí ela acaba sempre pedindo desculpas também. Ou quando ela me pede desculpas primeiro, ela fala, você também tem que me pedir, né? Porque aí ela me lembra. E acho que é legal que com essas ferramentas, com o tempo, eu vejo que eles vão aprendendo também a encontrar solução para os problemas, né? Eu lembro que acho que foi semana passada, a gente estava vendo uma dessas lives de artistas, estava eu, a Thaís e o Thales lá na sala de TV aqui de casa. E eu e o Thales lá, a gente aprontando, só sei que uma hora ele pulou, eu pulei, eu joguei, a gente caiu em cima dela, ela ficou muito brava e saiu da sala. Vocês ficam aí que eu tô indo pro meu quarto lá que não dá. Ela pegou e foi. Aí ele olhou para mim, calma, pai, calma que eu vou resolver isso. Aí ele pegou, foi lá no quarto, oi, mãe. Aí ela, oi, filho, tudo bem? A gente precisa conversar. Né? Ela, o que foi? Fica calma, a gente não vai mais fazer isso, tá? Vamos voltar para lá, assistir a live, né? Vamos ficar tudo tranquilo, a gente conversa com o papai, vai dar tudo certo. Ela falou, olha, ele foi tão assim bonitinho que eu falei, tá bom, vamos voltar. Aí ele voltou lá para mim, oi, pai. Eu falei, tudo bem, já está tudo resolvido. Eu conversei com a mamãe, vai ficar tudo bem. Mas não vamos ficar pulando mais, tá? Eu falei, tá bom, né? Aí fica, achou a graça. Eu falei, é só. É piada até, muito legal, né? Assim, ficou. Foi muito bacana. O diálogo, né? A importância do diálogo nessas relações. E do exemplo. Pode falar, né? Guilherme. Porque... Legal, bacana. Pode. Posso chegar aqui com boa noite do pessoal? Vou dar boa noite do pessoal aqui que está acompanhando a gente
na live. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando, tanto pelo Facebook como o Instagram. O Instagram está dando umas travadinhas hoje, não está colaborando, ele já está em clima de sexta-feira, mas o Facebook continua 100%. Mandar aqui um beijo para a professora Marisa, acompanhando a gente, a Elaine Pinho, a professora Fabiola também acompanhando, a Dalvanete Costa, a Kátia Sá, Jade Freitas, o Fabrício Demiliano também acompanhando, mandou um alô aqui, a Mariana Elmácio, muito bacana esse tema, obrigado, Fabrício. Também a Kelly Amourim, dando uma boa noite a todos, boa noite, Kelly. Eu vou deixar aqui uma pergunta bem rápida, você estava falando dessa questão como as crianças hoje têm um pouco dessa política de enfrentamento aos pais. Você acha, Mariana, que a internet é um fator que está influenciando nisso? Ou os pais estão sendo culpados de julgar os filhos? Porque hoje, né, qualquer smartphone serve para tomar a atenção da criança, principalmente os mais jovens. Eu tenho um sobrinho aqui que está com 4 anos, né, e você vê que muitas vezes para você conseguir fazer seus afazeres, né, você dá o celular, um tablet para a criança tomar seu tempo ali assistindo desenho, tudo. E depois na fase da pré-adolescência, eu tenho uma filha vai fazer 13 anos agora em junho, e eles mesmos se distanciam dos pais por causa da internet. Você acha que esses conteúdos, o que a internet está oferecendo para eles hoje, é causador desse distanciamento? Você acha que isso pode estar prejudicando também a questão do relacionamento com os pais? Guilherme, essa pergunta é tipo, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, sabe? Porque é assim, ó, eu vou dar alguns exemplos. Na hora que a gente quer, a gente fala assim, tá, filho, então pega meu celular, que eu estou conversando, ou porque é no restaurante, porque eu quero que fique quieto. E daqui a pouco eu falo, você não sai do celular, devolve isso aqui. Então, a gente, às vezes, sem perceber, né? Então, a gente passa mensagens muito confusas, porque para ser um cala-boca, às vezes eu dou, para eu ter sossego, para eu ficar em paz. E na hora que ela quer, eu não dou. E aí fico sempre eu que decido, eu que controlo a hora que pode e que não pode, só que fica uma coisa estranha, entendeu? Assim, mas ontem você me deu o celular. Então, acho que tem uma questão de consistência que é importante da parte nossa, de adulto. Eu não, assim, o meu celular na mão da minha filha pequena, antes da quarentena, nunca foi uma opção. Eu nunca dei o meu celular para ela num restaurante, mas eu tenho que conversar com ela. Eu tenho que dar atenção para ela na hora que eu tô lá. A gente brinca com palitinho, a gente pergunta se tem desenho, papel para desenhar. Eu tenho que me disponibilizar para dar essa atenção para ela. Ou a gente leva coisas antes. A gente vai no restaurante, às vezes a comida demora para chegar. O que você quer levar para você? Que dá para brincar em cima da mesa? Se é um lugar que não tem brinquedoteca, né? Que hoje em dia também tem muita. Ou então escolho ir num lugar que tenha brinquedoteca. Ela vai comigo na manicure e a gente faz isso. Ela fica lá sentadinha no chão, brincando com alguma coisa, cavalinho que ela leva, brinquedo, mas a gente se programa. Então, o meu celular não era. Eu sou consistente com isso. Né? Eu não dava o meu celular para ela na mão dela, porque é um instrumento caro, meu, de trabalho, que tem coisas pessoais. Ponto. Primeira coisa, primeira lição. Ela não tem a minha senha, ela não tem acesso a isso, né? Mas eu entendo que sim, eu não vou ser hipócrita de dizer que minha filha não assiste televisão, não vê YouTube, ela tem o tablet dela, tem, né? E principalmente nesse período, ela sendo filha única, tem sido um recurso que eu recorro bastante. E também a gente é modelo disso. O que a gente faz na nossa hora de lazer? Agora, só complementando, então, assim, e agora com relação, pegando agora o gancho, agora já mais na pré-adolescência, você acha que a contribuição, não questão de contribuição, mas você acha que os conteúdos, porque hoje a gente tem agora os YouTubers, os influenciadores digitais, você acompanhando, eu vejo pela minha filha, ela já acompanha diversos desses influenciadores, YouTubers.
Você acha que os conteúdos, apesar de a gente olhar, né, muitas vezes conteúdos bestinhas, né, mas hoje você tem um linguajar um pouco mais chulo, né, uma coisa um pouco mais aberta, não é como era antigamente, que as pessoas se precaviam um pouco mais com relação ao vocabulário, hoje as coisas são um pouco mais abertas. Você acha que os influenciadores digitais estão influenciando no comportamento dessas crianças, desses jovens? Eu acho que a gente tem que sim ser cuidadoso com o que eles assistem, a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que monitorar e conversar sobre isso. O que você gosta nesse cara? Mas o que ele quer dizer com isso? O que você acha? Sabe, fazer perguntas. Não julgar, porque mesmo tudo que eu julgo, tudo que eu falo para minha filha, nossa, esse cara é chato, hein? Aí ela quer assistir mais. Né? Então, assim, aquilo que e é assim mesmo. A gente é assim, todo ser humano, né? Aquilo que vem como tabu, como proibido, como, né? A gente desperta o interesse. Então, é sentar junto e falar, nossa, deixa eu entender, na minha época não tinha essa coisa de youtuber, o que é legal aí desse cara? Me conta sobre o que ele fala. É de fato se interessar, assistir junto algumas coisas. E o que você acha das, sei lá, se tem, por exemplo, ela assiste algum programa que tem alguma criança fazendo bullying com a outra. Eu puxo assunto. O que você acha, filha, disso? O que você acha que... Por que será que ele fez isso? E o que você acha que o outro sentiu? Você já viu alguém fazer isso na escola? Já fizeram com você? Eu converso, entendeu? Você está perto. Eu lembro quando saiu aquela série da 13 Reasons Why, né? Da menina que se suicida porque sofre bullying na escola. E as pessoas falaram, ah, não deixe seus filhos assistirem, eles vão ter ideia. Não, assiste junto, conversa sobre o tema. Saiba o que está acontecendo na vida do seu filho. Né? Proibir não vai ser a solução, porque se a gente proíbe, eles vão assistir em outro lugar. Você pode bloquear aí o seu iPad, seu iPhone, sua TV, que ele vai assistir com um amigo. Não tem, a gente não tem como. Então, é muito melhor estar perto e esquecer. Assim, a gente não consegue controlar tudo. E aí a gente fala assim, uma das coisas que a gente fala muito na disciplina positiva é que a gente não está procurando culpados, né? A gente está procurando solução, igual o Thales fez para resolver o problema. Então, não adianta eu querer dizer que a culpa é da internet, do conteúdo, dos influenciadores, porque na nossa época também tinha coisas esquisitas na televisão. Tinha música inapropriada no show da Xuxa, que a gente não percebia. Tinha propaganda da tesourinha, eu tenho, você não tem, bullying. Tinha coisas inapropriadas, certo? Assim, a linguagem, ela muda a cada nova geração. Então, para os meus pais, o que eu falava já era super gíria e já era também... Mas na época deles, que são lá, né, dos anos 70, também já tinha bossa nova, rock and roll, tudo é sempre uma transgressão atrás da outra. O papel da nova geração é transgredir. Então, a gente não quer... Eu penso que não é buscar culpado, mas é tentar entender o que está acontecendo e estabelecer conexão. De verdade, eu acredito que a conexão é o segredo. Se a sua filha percebe que você é uma pessoa crítica, que tudo que ela faz está errado, vem crítica, vem julgamento, você acha que é para você que ela vai contar o dia que ela quiser experimentar alguma coisa pela primeira vez? É para você que ela vai... Assim, eu prefiro estabelecer uma conversa para ela se sentir segura o suficiente para me contar e pedir conselho para mim, porque ela sabe que eu não vou julgar. E às vezes eles vêm contar para a gente a coisa do amigo. Sabia que meu amigo ficou bêbado na festa ontem? Para ver o que você acha, como vai ser a sua reação e tal. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não ser reativo, né? Fala, nossa, é mesmo, filha? Me conta mais. E aí, o que aconteceu? Você ficou preocupada? Como que você ajudou? O que você fez? Não sei. É complicado. Só na hora que eu estiver lá que eu vou saber, né? Mas, assim, o que eu penso a respeito disso é essa proximidade, criar conexão mais do que o afastamento. O julgamento traz afastamento, a crítica traz afastamento, o controle traz afastamento. Então, eu quero
o que te faz, em quem você confiava quando você era adolescente? Por que você confiava nessa pessoa? Por que você gostava mais de um professor do que do outro? Eu tento ficar pensando nisso. E não é para ser amiguinha, não é isso, tá? Assim, a gente é pai, a gente tem um papel de responsabilidade sobre esse ser humano que está em formação. Mas a proximidade, a confiança, o respeito, ela se sentir ouvida. Às vezes a gente para, tá bom, eu não gosto desse cara, eu não gosto desse cara, não gosto dele, mas ele não está fazendo mal para ela. Paciência, assim, né? E aí também quando vem pedir para certas coisas, falo, não, filha, também não é assim, não é tudo que você quer que aparece na TV que materializa aqui em casa, né? Aí a gente entra com a nossa parte. Naturalmente, naturalmente os pais são mais conservadores, né? A gente acaba sendo um pouco conservador, né, nas ideias, muitas vezes acaba não acompanhando um pouco da linguagem. Você conversar com seu filho hoje pelo WhatsApp é quase um enigma o que eles escrevem, a forma como eles escrevem, né? É tudo abreviado, com emojis, é uma coisa assim, é muito difícil. Para eu entender língua. Que o não da minha filha é outra língua, é uma coisa assim. Eu converso com a minha filha pelo WhatsApp e eu tento ser o mais breve possível, porque eu não consigo entender muito do que ela fala. Aí você tem que ficar pedindo, não, traduz aí, porque eu não estou conseguindo entender. Mas isso é um pouco natural do pai, a gente ser um pouco conservador. É um paradigma realmente você conseguir criar essa conexão, principalmente com relação até a questão, muitas vezes, da pré-adolescência, que entra um pouco daquela... que eles já são mais rebeldes por natureza, né? Eu fui rebelde na minha pré-adolescência, não só na pré, como na adolescência, isso acaba sendo uma coisa um pouco natural. Mas a gente só consegue buscar, né, muitas vezes, essas soluções baseadas nisso que a gente está conversando hoje, né? Na conexão, nisso que você falou de você tentar se conectar, tentar abrir um pouco mais a cabeça, tentar entender um pouco do que eles estão vendo, do que está servindo de conteúdo para eles, e tentar discutir isso da melhor forma possível. Obrigado, viu? Obrigado, Big, pelas considerações. Paulinha, Paulo, com vocês. Paulinha. Bom, obrigada, Guilherme. Os seus questionamentos, eles com certeza são questionamentos de diversos pais, né? A gente percebe que hoje em dia, tanto crianças quanto adolescentes, eles convivem muito com isso. Eu tenho 2 sobrinhas que que acabaram de criar um canal no YouTube. Né? Então, assim, a gente precisa saber lidar com essas questões também. Mariana, quando a gente fala na educação não violenta, você teria, de repente, alguma, até para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, você teria alguma orientação ou alguma estratégia para, de repente, fazer com que os pais, educadores, para que eles pudessem ter acesso a maiores informações sobre educação não violenta ou a disciplina positiva? Claro. Bom, primeiro vou vender o meu peixe, né? Tem o meu site, meu podcast, meu blog, que é o www.podcastigo.sne. Vocês estão me ouvindo ou travou geral? Deu uma travadinha. Deu uma travada. Travou? Travou. Bom, falei que eu vou primeiro vender o meu peixe. Tem bastante informação no meu blog, no meu .com.br. O Podcastigo é pod sem o E, pod de podcast, podcastigo.com.br. Lá eu falo, tem alguns episódios direcionados, assim, com perguntas, né? Por exemplo, meu filho faz muita birra, o que fazer? Meus filhos brigam muito, tem algumas assim. E tem outras discussões mais amplas, como a gente fez no dia da não violência, né? A gente discute a violência de maneira geral. E tem artigos também. E aí tem os livros da disciplina positiva, que o Paulo estava mostrando que são da doutora Jane Nelson, e inclusive lá no meu blog eu tenho um convênio com a editora, vocês têm 15% de desconto e frete grátis
para comprar qualquer livro da disciplina positiva. Como a gente fala muito disso, eles concedem isso para os nossos seguidores. Tem outras colegas que falam do mesmo tema, que são recomendadas, que, enfim, se você puser disciplina positiva, hashtag no Instagram, vai aparecer muita coisa para seguir. Tem a Associação Brasileira de Disciplina Positiva, que o PDA Brasil, PDA porque é Positive Discipline Association, mas é PDA Brasil, da qual eu sou fundadora, já está no seu 3º ano de existência. Eu acabei de me desligar do conselho, porque a cada 2 anos tem novas eleições e eu estou com outros projetos, então eu saí, mas eu tive lá por 2 anos. Sobre comunicação não violenta, que é outro tema, mas que conversa muito com a disciplina positiva, tem a Elisama Santos, que fala bastante disso. Muito bom. É um canal muito bacana. E tem... Eu gosto de indicar, assim, tem alguns canais para homens, para pais, que falam de disciplina positiva, como Paizinho Vírgula, que é bem legal. Tem outro que é Pai Tem que Fazer de Tudo, que também fala disso. Homem falando para homem. O Paizinho Vírgula tem até aplicativo, tem podcast, tem... É legal porque ele é pai, ele tem 3 filhos e é ele que fala, não é a esposa, né? Fala de disciplina positiva e de abordagem não violenta. É bem bacana. Tá um pouco de barulho agora aqui. É uma banda tocando. É Paizinho Vírgula e qual que é o outro, Mariana? Pai Tem que Fazer de Tudo. Estou notando os 2 aqui. É legal para os pais, mas assim, eu fico à disposição lá no meu canal. Vocês podem me chamar, sou eu mesmo que respondo. Pode entrar no meu Instagram, que é o Mana Boss, que está aí. Eu sou super disponível. Paulinha sabe, Paulo também, né? A gente fizeram um workshop comigo. A gente tem lista de transmissão. Estou sempre enviando conteúdo Eu recebo os conteúdos, são muito bons mesmo. Eu também. Estou sempre recebendo informações novas. A gente nos cansa de compartilhar isso, porque realmente foi uma coisa que mudou. Mesmo sendo educadora, gente, eu conheci isso faz 3 anos e meio, e mudou uma chave dentro de mim, sabe? Mudou mesmo minhas formas de me relacionar com as pessoas de maneira geral, não só com a minha filha, com alunos, com chefes, com mãe, enfim. É uma mudança aí de comportamento nosso também. A gente só pode mudar a gente, né? O outro, ele é consequência daquilo, da nossa mudança. Eu acho que o que eu gosto muito, né, dessa abordagem é que algumas ferramentas que a gente vai aprendendo, acho que é bem isso que você falou. A gente aprende a mudar o olhar, na verdade, sobre as pessoas, sobre... Um tema que eu gostei muito, se você puder também falar um pouquinho para a gente, mas que era uma questão que eu não conhecia e que eu achei interessante, eu até anotei aqui para não esquecer, que que até um capítulo aqui do livro, que é aquela questão de um novo olhar sobre o comportamento da criança, especificamente das pessoas. Mas eu achei legal até aquele quadro, né, que a gente estuda, que o que está por trás do comportamento, né? Quando uma pessoa, quando uma criança enfrenta você numa determinada situação, o que está por trás daquilo? Né? Será que realmente é uma situação de enfrentamento, uma situação de fuga? Né? O que você espera? Qual é a reação que você esperava? Qual é a reação que você teve? Eu acho que isso não é nem só na relação com a criança, é com as pessoas, né? A gente melhora muito o relacionamento a partir do momento que a gente trabalha com isso, né? É bem importante. Obrigada até por trazer isso à tona, porque faz toda a diferença mesmo, esse capítulo, e a gente entender. O comportamento, seja de um adulto, de uma criança, ele é a ponta do iceberg, né? Ele é a reação de algum sentimento. Alguma coisa, qualquer comportamento nosso é produzido por uma decisão que a gente toma devido a um sentimento, algo que a gente, né, que nos leva à ação.
E o que está por trás disso? Quando a gente olha para a criança e a gente fala que é a pontinha do iceberg, a gente tenta escavar esse iceberg, por baixo ali da superfície da água, a gente vai ter as crenças dela a respeito dela mesma e do mundo. A criança pequena, principalmente, mesmo o adolescente, ainda está entendendo o mundo, como ele funciona e tentando entender o seu lugar nisso. Entendendo quem ele é, qual papel ele desempenha nas comunidades a qual ele faz parte e tentando se adaptar e entender. Então, vamos pegar um exemplo de uma criança pequena que faz birra, famosa birra. E a gente pensa assim, que motivos podem levar uma criança a fazer birra? Aí você fala, ela está frustrada, ela está com fome, ela está com sono, ela está com dor, ela está com ciúme, ela está... Vários motivos, as pessoas conseguem elencar. Aí ela está pedindo, ela está querendo atenção. E normalmente, como a gente reage quando a criança faz birra? A gente manda parar, manda ficar quieta, ignora para não dar atenção. Tá bom. Então, se a criança está fazendo birra porque ela está com fome e a gente manda ela ficar quieta, eu estou resolvendo o problema dela? Essa criança ela não tem, às vezes, outras ferramentas de comunicação para manifestar um desconforto, uma dor, uma frustração. Ela não tem como verbalizar isso, ela não tem outra forma de manifestar. Aí a gente pode ir para uma criança mais velha também, né? Uma criança que afronta o pai e a mãe, por exemplo. Por que será que ela está afrontando? Às vezes ela não se sente ouvida, às vezes ela está sofrendo bullying na escola, às vezes ela está se sentindo sobrecarregada com as coisas e ela não encontra caminho para comunicar isso para os pais. Então ela afronta, ela bate de frente, você não me entende, você... né? Então a gente tem que prestar atenção em como a gente está transmitindo também tenho certeza que todos nós, pais e mães, somos bem intencionados em tudo que a gente faz, só que às vezes a mensagem ela chega de um jeito que não é exatamente o que a gente quer passar. Aquela pessoa, sabe aquela frase, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende? Com a criança também funciona um pouco assim, eu quero passar, eu faço isso em nome do amor, eu estou te protegendo, só que ela está entendendo, você me odeia, você grita comigo, você não deixa eu fazer nada. E o que importa é o que ela entende. E se a gente não tentar olhar e falar assim, o que será que ela está entendendo dessas minhas atitudes, né? Tentar desvendar esse comportamento sem levar para o pessoal. Sem levar para o pessoal, porque ela está reagindo da forma que ela sabe, muitas vezes. E às vezes ela está até copiando um comportamento nosso. De como a gente reage com o nosso parceiro, de como a gente reage com o nosso chefe, com os nossos pais, ela vê e ela copia também. Então, esse capítulo é mesmo incrível, dá para ler só ele, né? Várias e várias vezes. Sim. Como você falou aí do espelho, né? Das nossas atitudes. Não sei se vocês já se flagraram em situações assim, de ver a criança repetindo uma frase, repete e fala daquele jeito. Aí, de repente, uma hora você vê um de vocês em casa falando aquilo. E aí, de outra hora, você fala de novo. Você fala, olha que eu falo desse jeito, eu nunca tinha reparado que eu uso essa expressão direto. Trejeitos de mão. Trejeitos. Às vezes eu falo que bonitinho, daqui a pouco eu vejo, eu faço igual. Você tá assim, né? É bem interessante, né? E você vê, com adultos, acho que para a Mariana, acho que nunca contei essa história. Eu gosto de contar sempre essa situação, que eu acho que assim, para nós, acho que foi ano passado, ano retrasado, se não me engano, na faculdade, teve uma situação de uma sala, resumindo, umas 6 alunas se envolveram numa confusão, que a situação era para eu expulsar todas, assim, resumindo, né? Uma briga, brigaram, se estapearam na sala de aula, tal. Chegou para mim a situação, eu olhei, eu falei, mas são boas moças, são boas alunas, o que eu vou fazer? Né? Elas sentaram, começaram a sentar, falaram, conta aí cada uma a sua versão da história. Aí uma contou brava, outra contou brava, outra brava, outra brava. Tá, legal. Falei, quem que vocês acham assim que saiu mais prejudicado nessa história? Foi a fulana. Mas por que que ela foi? Porque é a que apanhou, né? Foi quem apanhou foi ela que se prejudicou mais. E você, fulana, nessa situação?
Eu só tentei ajudar, eu quis separar. Eu falei, a forma como você usou para separar foi correta? Eu dei um chute na minha amiga para separar a briga entre ela e a outra. Eu falei, é chute que se usa para separar a briga? Não é, tal. Falei, então vamos lá. Então vamos sentar todo mundo, tal. Depois a gente pensa, mas sai todo mundo lá fora um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom, né? Fica aí um pouquinho. E aí nessa situação me chamou a atenção que todas elas, ou defendendo ou acusando, citaram uma quinta pessoa que nem estava lá. Eu mandei chamar. Chamei e falei, olha, te citaram assim, assado. Me conta, o que você tem a ver com a história? Ah, professor, é que a briga começou porque alguém mexeu com a bolsa da fulana, tirou do lugar, tal. A briga começou justamente por conta de eu ter tirado a bolsa dela, posto em outro lugar e minha amiga sentada onde ela estava. Minha culpa foi que eu tirei a bolsa e elas começaram a brigar, eu travei e não consegui fazer nada, por isso que eu não estava na briga. Falei, ah, legal. Então, tá. Elas sentaram todas juntas. Falei, vamos tentar ver se a gente descobre aí no nível de gravidade o que cada uma de vocês aí errou mais. Quem vocês acham que tem que ter a punição maior? A que agrediu a amiga falou, acho que sou eu, porque foi eu que bati, né? Tá, quantos dias você acha? Ah, sei lá, 10 dias. O que vocês acham? Achei justo, 10, tá bom, 10, tá bom. E depois dela? Ah, eu, né? Eu queria defender, mas eu acabei chutando ela. Se eu ficar aí uns 4 dias, acho que tá bom. E ela que apanhou? Ah, 2, 3 dias tá legal. E ela? Ah, ela não tem nada a ver com a história, deixa 3 dias junto com ela que tá ótimo. Falei, tá bom, todo mundo concorda? Concordo, todo mundo concorda. Fiz uma ata, assinaram, cada uma cumpriu sua punição no tempo. Nunca mais eu tive problema nessa sala. E eu sempre, com elas, assim, e eu sempre, na época, eu comentei com elas, eu falei, eu gostei da forma como a gente abordou. A gente descobriu o que levou cada uma àquela situação de descontrole. E o mais importante, vocês tiveram a maturidade de assumir que vocês erraram. Chegamos num consenso aí que pelo menos alguma punição todo mundo tinha que ter. E eu não tive que chegar a uma medida extrema que era o indesejável. Você perdeu um grupo de 5, 6 bons alunos por causa de um descontrole e nunca mais eu ouvi situação de atrito nesse nível entre elas e entre ninguém. Então, acho que esse é o espírito. Os atritos existem e vão continuar existindo. Mas acho que os atores dentro aí da família, da sociedade, têm que saber lidar com esses atritos para solucionar com as formas mais amenas. E quando às vezes chegar a uma situação mais extrema, ter maturidade para retomar o controle e ensinar as crianças também a lidar com essas situações para a gente não viver a política do mais forte, vamos dizer assim, né? Ganha quem pode mais. A gente nunca deve resolver nenhum conflito quando a gente está de cabeça quente, porque literalmente o nosso cérebro se desconecta. A parte racional que está aqui se desconecta e deixa exposta a parte. Não é que abre assim, mas quem fica no controle é a nossa parte mais reptiliana, que a gente fala, né? Que a gente vai agir luta e fuga. Então, recentemente recebi uma mensagem aí que se eu respondesse na hora, não ia prestar. Você para, você pensa, você reflete. Não vou responder agora, vou parar 10 minutos aqui, pensar, converso com meu marido. Antes, tudo que a gente resolve no calor da emoção, a gente provavelmente a gente vai se arrepender depois, porque a gente age, né, nesse modo luta e fuga. E quando a gente percebe que a criança, o adolescente, o jovem está nesse modo luta e fuga, se eu conseguir me controlar, já é muito bom. De não entrar no jogo do embate de poder, do bate-boca, né, dessa disputa. E aí, no seu caso, elas assim se sentiram ouvidas, você ouviu todas as versões, sem julgar, que é super difícil, então você fala você, a gente para e ouve. Agora fala você. Enquanto elas estavam se ouvindo também, falando, talvez, nossa, eu não tinha visto por esse lado, né? Eu não tinha pensado por esse ponto. E aí elas se responsabilizam pelos seus atos. Então, ok, se você tivesse decidido simplesmente, sei lá, qualquer tipo de consequência aí, eu tenho certeza que os pais dessas meninas viriam reclamar da consequência, né? Tô pagando, não pode ficar em casa 10 dias, coisa do tipo, mas porque ela decidiu e ela achou justo o que foi decidido, isso vai chegar em casa de outro jeito também. Sim, sim. Né? Vai chegar de ela tá bom, foi minha responsabilidade e eu sinto que essa decisão foi justa.
Depois a gente entra no mérito da questão do castigo, da punição, outro dia. Sim. É bem isso mesmo. Mas Paulinha, é isso, com gente. você. A gente percebe o quanto é importante o diálogo, né? Então, assim, em todos os aspectos, a partir do momento que o Paulo ele trouxe esse exemplo, como a Mariana colocou, em nenhum momento ele julgou, ele ouviu, né? Então, assim, com certeza nesse momento as alunas elas não só refletiram acerca das ações delas, mas elas perceberam que ele estava ali com respeito, ouvindo o que elas tinham a dizer. E eu acho que isso é muito importante. Dentro desse aspecto, Mariana, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande, não só dos pais, mas eu diria das pessoas um pouco mais velhas, em parar e ouvir o que uma criança tem a dizer, sem ter aquela que palavra que eu poderia utilizar? Eu sou adulto da situação, né? Eu tenho razão no que eu estou determinando, no que eu quero, no que eu preciso para essa criança. De que forma que, de repente, nós, adultos, poderíamos equilibrar essa relação para fazer com que as crianças elas sejam mais ouvidas, elas sejam mais olhadas, sejam mais respeitadas, porque a gente percebe que muitas crianças, às vezes, por elas serem muito marginalizadas ou não ouvidas, elas acabam, de alguma forma, sendo... A gente sabe que o sofrimento ele existe, com certeza, mas assim elas acabam perdendo a vontade de falar, a vontade de se manifestar, porque elas são muito marginalizadas, né? De que forma que a gente pode trabalhar isso? A gente tem uma tendência a aceitar e achar normal o desrespeito com a criança. Coisas que a gente, às vezes, não aceita nem com um cachorro. A gente acha um absurdo uma pessoa destratar e maltratar um cachorro, mas uma criança ok, às vezes mais do que ok, é necessário. Não, ela precisa saber quem manda. Ela precisa, né? Então, assim, o desrespeito, a agressão verbal, física, humilhação com uma criança é um ato de educação. É muito estranho, né? Porque essa criança está em formação, ela é um ser humano em formação. E se ela percebe isso vira o normal para ela vai aceitar isso vindos de outros lugares, às vezes, né? Então, às vezes, um professor que maltrata ela, um outro adulto, ela vai achar que isso é normal. O adulto fala assim com criança, então ela nem vai reportar isso para a mãe e para o pai, porque isso é tido como normal para ela. E socialmente isso ainda é muito aceito. A gente vê, né, às vezes fica esperando, não vai fazer nada, né? Sua filha te deu um tapa na boca, você não vai fazer nada? Eu escolhi não fazer nada, eu escolhi me afastar para depois eu conversar com ela sobre isso, quão inadequado tapa na boca. Fazer igual, né, com ela. E a questão de ouvir mesmo, essa escuta que a gente chama de escuta ativa, a gente ouvir até com os olhos, é olhar para ela a hora que ela fala com você, é dizer, eu entendo que você esteja frustrado, que você gostaria que fosse diferente, quer me contar como você gostaria que fosse? E como o que será que a gente pode fazer agora para você se sentir melhor? É ouvir de verdade essas crianças de novo, não é sobre elas mandarem em você, não é sobre permissividade. Travou? Não. Travou um pouquinho? Não, tá, não. Não é sobre permissividade ou elas mandarem na gente, né? É sobre a gente ouvir, elas sentirem que elas têm voz e que elas são importantes. Isso aí é um trabalho de autoestima mesmo, né? de elevar essa criança, dela sentir que ela pode se comunicar melhor e que ela pode expressar os seus sentimentos e que ela se sente ouvida, porque muitas vezes a gente diz, meu filho não me ouve, mas será que eu ouço ele?
eu reclamo dessa falta de atenção que ele me dá, mas será que ele não está me copiando quando quando ele não me ouve? Porque ele talvez não se sinta ouvido. Isso que é o respeito mútuo. Mas, de fato, a gente precisa parar e olhar para elas e ouvir. E ajudar. Sim. Mariana, e a gente percebe que isso é um exercício, né? Diário. É um exercício diário. Exercício de você saber ouvir, de você olhar, né? De você refletir, de você ter essa consciência de falar, não, agora eu estou nervosa, não quero conversar com você porque eu estou nervosa. Me dá um tempinho? Então, assim, isso é um exercício diário, né? Eu já passei por algumas situações, eu trabalho com adolescentes especiais e em diversos momentos, né? Eu cheguei a utilizar algumas técnicas que você passou para a gente no curso. Eu falei, Mariana, por quê? Porque, assim, agora, em algumas situações, você se pega extremamente nervosa, onde você não consegue raciocinar direito, né? E quando você não consegue raciocinar direito, muito provavelmente essa ação ela seja uma ação inadequada, da qual você vai se arrepender depois. Então, assim, olha, dá uma olhadinha aí, que agora eu tô nervosa, agora eu não consigo falar, depois a gente conversa, né? Não com os meus alunos em si, mas com algumas questões dentro da instituição escolar, né? Olha, agora eu estou nervosa, eu não vou conseguir conversar com você. Né? E eu sou muito chorona. Então, assim, já aconteceu algumas vezes de eu falar assim, olha, eu preciso sair para chorar, depois a gente conversa. É isso, eu acho que isso é importante. Pode ser que seja uma... Oi? Tudo bem, não é fraqueza você falar isso, né? A gente às vezes fica se policiando para não fazer isso na frente das crianças, mas elas precisam saber que a gente chora, que a gente sente raiva, e que isso não é errado, não é feio sentir raiva. Exatamente. O que fazer com essa raiva? Eu não posso pegar minha raiva e descontar na primeira pessoa que aparece, quebrar uma... Minha filha, quando tem raiva, ela tem a tendência de pegar qualquer coisa e destruir. Especialmente se é uma coisa que ela gosta, sabe? Ela fica com tanta raiva, ela vai lá e pega um desenho bonito que ela acabou de fazer, que a gente pendura, vai lá e destrói. A barraquinha que a gente acabou de construir, levou um maior tempo fazer com lençol, ela vai lá e pá! E aí eu tenho conversado muito com ela, assim, filha, tá tudo bem sentir raiva, só que depois você não fica triste de ver suas coisas estragadas? A gente não pode nem machucar ninguém e nem estragar uma coisa nossa ou do outro, que depois a gente vai ficar triste também. Então, o que você pode fazer a hora que você se descontrolar? E aí eu procuro com ela, você pode socar o travesseiro? Pode. Pode gritar na almofada? Pode. Pode bater o pé bem forte no chão? Pode. Que mais que te ajuda a se acalmar? Né? E ela vai criando repertório para ela mesma. Uma criança que só tem 5 anos, ela começa a criar esse repertório na hora que ela tiver raiva lá na frente dela, no trabalho dela, ela não explode com o chefe, ela não explode com, né, enfim, em momentos a gente autocontrole é uma habilidade importantíssima na vida, né? E comunicar sentimentos pouco pratica, que a gente pouco praticou na nossa geração, assim, não é normal pedir desculpas e falar do que a gente está sentindo e se expressar assim tão abertamente. Então, eu procuro fazer muito isso com ela, um exercício, e com meu marido também. É um exercício, né? Eu não estou legal hoje, não falo comigo, eu preciso do meu tempo, ainda mais agora na quarentena. Né? Me deixa aqui um pouco, já a gente conversa, e tá tudo bem. E a gente vai aprendendo a respeitar o limite do outro, sem faltar o respeito com o outro. Porque se eu agir na hora do calor da raiva, e com certeza eu vou estar desrespeitando alguém, ou a mim mesma. Com certeza. Eu só queria compartilhar mesmo isso com você, Mariana. E assim, eu já houve uma situação específica na faculdade que eu cheguei para o Paulo e eu falei, Paulo, agora eu não quero conversar, né? Tipo, agora eu só preciso chorar, só preciso chorar.
Só precisa chorar, que é para dar uma extravasada. Mas é bom até para que a gente acomode um pouco essas informações e haja com discernimento, com sabedoria. Acho que talvez essa talvez seja a palavra mais adequada. A gente Sim, com certeza. a gente sabe que dentro dessa filosofia, né, de disciplina positiva, educação não violenta, existem aquelas pessoas que elas, infelizmente, elas acreditam que isso é utopia, né? Que assim, o que prevalece de repente é uma criança, ela não tem maturidade para decidir isso ou aquilo. Eu sou adulto da situação, eu que mando. Você já passou por isso, de repente, nas suas relações mais de amizades mais próximas com a sua filha? Assim, são duas coisas diferentes, né? Eu continuo achando que a gente tem um papel importante a exercer aí na educação. Então, uma coisa é essa criança, ela não tem o poder de decidir. Como é que você falou? Você falou, eu que decido. Ela não pode. Ela não tem maturidade. Maturidade. De fato, ela não tem maturidade para decidir certas coisas. Né? Eu não vou pedir para minha filha decidir a escola que ela quer estudar, ou, enfim, se ela tem algumas coisas que eu ainda decido, que ela come ou não, se toma refrigerante, se não toma, se come doce, se não come, se religião, tem coisas que a gente que vai decidir, por enquanto, que ela ainda está numa fase que ela não questiona certas coisas, mesmo tendo outras crianças que tomam refrigerante, ela não toma refrigerante, e pronto. Tudo bem? Ela ainda não chegou numa fase de questionar, né? Mais para frente, eu sei que ela vai questionar. Criança não precisa decidir coisas importantes da família, mas ela pode participar da decisão. Ela pode se sentir ouvida, né? Então, assim, a gente tem uma decisão... Eu nunca esqueço, por exemplo, quando a gente morava no Rio de Janeiro e meu pai decidiu que ia voltar para São Paulo. Ele não perguntou se a gente queria ou não, mas ele comunicou a gente de forma a envolver a gente naquilo que ele perguntou o que a gente achava, como a gente se sentia, e deu a sensação para a gente assim de a gente é uma família, a gente está junto nisso, né? A gente gosta de morar aqui, mas eu prefiro morar com minha mãe e com meu pai, seja em São Paulo, seja onde for. Então, uma coisa de envolver, pequenas decisões elas podem tomar, e é até bom que tomem para praticar tomar decisão. Sabe aquelas pessoas que não conseguem decidir? É falta de prática. É uma habilidade que precisa ser praticada, mas você dá escolhas limitadas. Você quer botar o sapato azul ou vermelho? Eu quero o de festa. O de festa não é para ir para a escola, ele é de festa. Você quer o azul ou o vermelho? Né? Você dá decisões pequenas para ela. A sua pergunta, acho que era no sentido de se as pessoas questionam a minha linha e julgam, é isso? Isso. O tempo todo, né? Por isso que eu fiz o livro que eu contei para vocês no começo. Não existe parentalidade perfeita, mas eu tenho convicção na escolha, nisso que eu escolhi, a forma que eu escolho educar minha filha, eu tenho convicção disso. Então, quando as pessoas questionam, eu tenho bastante argumentos para conversar sobre desenvolvimento infantil, sobre o impacto que isso tem a longo prazo, ou então eu respondo com perguntas. Mas você apanhava quando você era pequeno? E como você se sentia? E o que isso produziu em você? E o que você acha que as crianças... Sabe? Faço um monte de pergunta. Você devolve uma pergunta com outra pergunta, para que ela vá, assim... Não sei se é o certo, se é certo ou se é errado. Eu sempre falo isso, eu não tenho o direito de decidir o que é certo e o que é errado, mas eu tenho convicção em dizer que ninguém merece ser tratado de forma desrespeitosa. Que não importa quão pequena é uma pessoa, ela ainda é uma pessoa. Ela é uma pessoa e merece ser tratada com dignidade e respeito. Então, eu não faço assim... Eu vou bater na pessoa que eu mais amo, que eu desejei, que eu fiz tratamento para ter, eu vou lá e bato nela, entende? Assim, um pouco
Olha eu de novo fazendo. Depois minha filha me imita. Um pouco descomplicado, Mariana, né? na verdade, todos esses questionamentos que tanto eu quanto o professor... Na verdade, não é questionamento, né? Essas questões que nós pontuamos, elas foram bastante discutidas no nosso curso. Mas talvez o intuito nosso seja, de repente, mostrar, né, os benefícios de uma educação não violenta. Então, toda a sua fala ela é de grande importância e nós gostaríamos que mais pessoas tivessem acesso a tudo isso, né? Estou à Enfim, era disposição. isso que eu gostaria de falar. Obrigada pela oportunidade. Não, é isso aí mesmo. Eu acho que a ideia nossa aqui com esse tema de hoje era trazer sempre à tona esse assunto, e principalmente nessa situação, como a Mariana falou no começo, em que as pessoas estão tendo que conviver forçosamente, né, por conta desse cenário. E eu acho que é importante a gente abrir a reflexão, nem que seja para as pessoas falar, quando se depararem com uma situação dentro de casa, falar, eu vi lá que deixa eu dar uma olhada para ver o que dá para fazer, né? E ter a consciência, né, de que, na verdade, quando a gente fala de relacionamento humano, quando a gente fala aí de educação, de criação, na minha opinião, não tem certo e errado. Uma determinada situação você tomou uma atitude, já está tomada. Se naquele momento não foi a mais adequada, era o que você tinha disponível no momento, dentro do seu conhecimento, dentro da sua formação, né? Se achou que não foi legal, tenta melhorar para uma próxima, mas deixa o que ficou para trás para o passado, né? Que senão a gente também começa a se culpar, eu não devia ter feito isso, eu não poderia ter feito aquilo, né? Então, acho que a ideia dessa nossa live hoje era mostrar, existe possibilidade, existem ferramentas. Quem acredita e não sabe como fazer, vai atrás que tem como fazer. E quem não acredita, pelo menos plantar uma sementinha de que será que realmente esse conceito que eu tenho até hoje é o mais correto, né? Será que o convívio, a educação violenta, agressiva, abusiva, ela é o melhor caminho para... Será que hoje as pessoas que se acostumaram a conviver abusivamente, que se acostumaram a conviver com relações de abuso, de dominação, estão conseguindo superar essa situação de isolamento social tão bem quanto aquelas pessoas que estão acostumadas a ter um relacionamento de diálogo, de respeito, de convivência? Eu acho que é o grande desafio hoje. A gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a ter diálogo, a gente tem que aprender a ter paciência, né? Eu vejo que muita gente já está começando a entrar em desespero porque não está tendo mais uma visão de se isso daqui vai ser uma semana, 10 dias, um mês, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais, né? Então, eu acho que quanto mais harmoniosa for a relação entre as pessoas nessa situação, melhor, né? E deixar que o inevitável seja inevitável. O cenário econômico, o cenário sanitário, ele tem a sua dinâmica própria e a gente, enquanto indivíduos, não tem muito o que fazer. Atualmente, o que a gente pode fazer é tornar o nosso mundinho, que virou nossa casa hoje, o melhor habitável possível, né? E já passando para vocês para o encerramento, a gente levar o encerramento aqui da nossa live, né? Se deixar por minha conta, a gente passa a noite falando. Mas acho que é legal ter aquele gostinho de quero mais para em próximas oportunidades a gente continuar conversando desse tema aí que é tão gostoso. Obrigado por ter aceitado o convite, Mariana. Eu, quando falei com você ontem, depois eu até comentei aqui com a Thaís, né? Eu falei, o que eu acho legal da Mariana é que a gente sabe que a agenda dela é gigantesca. Eu sou um cara de pau sem tamanho, que quando quero eu peço, no máximo que vai acontecer é levar um não, né? E sempre a Mariana é tão gentil, tão solícita, né? Então, de novo, obrigado pela gentileza de ter vindo compartilhar um pouco com a gente, né? De nossa parte aqui do meu mundinho, né? A gente só tem sempre a agradecer o conhecimento que ao longo do tempo você tem trazido para a gente. Para nossa família foi outra visão de mundo conhecer a disciplina positiva. Espero que outras famílias, outras pessoas, educadores,
abram os olhos para esse novo olhar das pessoas, né? Que talvez quando a gente sair dessa situação, a gente saia para um mundo melhor, para uma realidade melhor. Então, parabéns e obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite, Mariana. Imagina, obrigada a você por lembrar de mim sempre e fiquei muito feliz de ouvir esse seu depoimento agora aqui no final. Com certeza. É sempre muito gratificante, né, esse tipo de retorno, e é por isso que eu continuo fazendo o meu trabalho. Muito feliz de ouvir esse impacto aí positivo pelas famílias, pelas crianças, né? Obrigada pela oportunidade, pessoal da FAB, Guilherme, Paula, todo mundo. A gente que agradece. Só deixar só um último alô, Paulinha, antes das suas considerações. Mandar uma alusão aqui para o pessoal que curtiu aí a nossa live, acompanhou a gente, a Rose Silva, a aluna aqui de pedagogia, Tayla Mendes, também a Cíntia Ramoi, a Deia Vieira, a Kátia Sá, a Marciana Mendes, a Lali Urunaga, Sheila Lana, a Kélia Morim, também a professora Marisa, o Fabrício também que acompanharam com a gente. A Joyce Cristina aqui disse: amei a live, parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, Joyce. Espero que você tenha aí absorvido bastante conteúdo nessa consultoria gratuita que nós tivemos nessa sexta-feira aqui, para aprender a lidar melhor com as nossas crianças, né? Ter visto que não é uma tarefa das mais fáceis, realmente é uma arte, né? Você educar a criança hoje em dia, né? Você conseguir passar todos os valores, aquilo que muitas vezes a gente acha correto e nem sempre a gente está, mas a gente tenta aí o possível e acredito que a gente, que eu principalmente consegui absorver bastante coisa, vou tentar colocar na prática, né? Visto que não é tão simples, né? A gente sabe que tem muita dificuldade até por nossa parte de conseguir colocar tudo isso em prática, mas a gente vai tentar fazer a nossa parte também. Entrou aqui também a Lígia Coutinho, chegou bem no finzinho, hein, Lígia? Mas não tem problema, vai ficar disponível nas plataformas, no Facebook e no Instagram, pode acompanhar depois lá com a gente. Paulinha, pode fazer as considerações finais e a gente vai chegando ao finzinho dessa live de sexta-feira. Como dizem, né, que sexta-feira é dia de comer a gordura e jogar a picanha fora. Quase sextou já, né? Bom, Guilherme, eu gostaria de agradecer o convite. Professor Paulo, obrigada. Yuri também. Mariana, mais uma vez, né? Toda a sua contribuição, ela foi de extrema relevância, não só para nós, né? Mas, assim, acredito que para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, de ouvir as suas informações, a gente precisava compartilhar isso com mais pessoas, porque, assim como o professor Paulo, eu também acredito nessa proposta. Infelizmente, as minhas filhas já cresceram, eu queria ter tido essa oportunidade, de repente, elas menores, talvez eu não tivesse feito elas sofrerem tanto, tadinhas. Mas é importante que a gente compartilhe o conhecimento, e você sempre disponível para compartilhar informações, vivências, experiências. Acho que foi de extrema relevância esse nosso bate-papo. Obrigada, viu? Legal, legal. A gente conta Obrigada. com você, Fabiana, numa próxima oportunidade também, em loco aqui, assim que tudo isso passar, quem sabe aí no ano que vem, nossa semana acadêmica, a gente possa contar com você aqui em loco, presencial também, para poder passar todo esse conteúdo que é absurdo que você tem, visto aí o seu currículo, acho que você consegue passar isso também bem legal, assim, em loco para a gente, tá? Mas com certeza, Guilherme. E faço questão, já estou com saudade de Bertioga. E você sabe que o último treinamento que você deu para a gente aqui de metodologias ativas, os professores têm aplicado e eu acho sensacional, assim, porque mudou, assim, vários comentam, falam, nossa, depois daquele treinamento a gente conseguiu aplicar aí vários protocolos e conseguimos mudar um pouco aí nossa forma aí de trabalho, foi muito legal. Eu acho que isso que é importante, né? A gente está em constante... E deu bons frutos, né, Paulo? Com certeza, e vamos ter mais trabalhos juntos aí, continuar trabalhando aí pela educação e pelo crescimento aí da nossa sociedade. Pelo único caminho que, na minha opinião, é viável, que é pela educação. Trabalhando as famílias, trabalhando os jovens, as crianças, que são eles que vão
dar continuidade para esse mundo que a gente está deixando meio bagunçadinho para eles aí, mas a gente consegue cada vez mais melhorar. Assim. Obrigado, Mariana. Obrigado, Guilherme, Yuri. Foi mais uma vez uma honra trabalhar nessa live com vocês. A Mariana encerrou nossa semana dedicada à Semana do Pedagogo, né? Então, na pessoa da Mariana, da Paulinha, parabéns a todos os pedagogos, né? A todos os educadores, a todos aqueles que estão ainda mais presentes nas nossas vidas, que estão talvez sendo o único contato do mundo externo de muitas crianças, de muitas famílias, né? Os nossos educadores, os nossos professores, os nossos pedagogos estão enfrentando uma tarefa dificílima. O Guilherme falou, acho que isso ontem. A tendência era que daqui 5, 6 anos a gente realmente estivesse vivendo essa integração entre o presencial e o virtual. E em 1, 2, 3 semanas, simplesmente todo mundo foi jogado para o mundo virtual com ferramentas diversas, com exigências diversas. O professor, parece que virou clichê, mas é que é a grande realidade. Teve que virar blogueiro, youtuber, e a gente teve que entrar para o mundo virtual na marra. E se não fossem esses profissionais que são realmente vocacionados, né, e que, se você for pensar mercadologicamente, profissional nenhum aumenta a sua carga de trabalho, como os professores aumentaram num cenário incerto desse, simplesmente em prol de um objetivo, que é manter a educação, que é manter a qualidade, a saúde mental das pessoas da melhor forma possível. Né? Na FAB, o Guilherme e o Yuri, eu não canso de falar, porque eles têm, né, essa humildade que lhes é nata, mas essa parte técnica que foi muito necessária, é noite e dia incansavelmente trabalhando e pensando em ferramentas dinâmicas. A gente está sempre conversando com ideias. A gente teve 3, 4 dias para mudar toda uma realidade da faculdade, né? E todas as escolas que a gente vê estão fazendo isso, né? E eu acho que isso que a gente tem que tirar de positivo. Então, acho que nesse encerramento dessas lives em homenagem à Semana do Pedagogo, deixar realmente em nome da FAB, em toda a nossa equipe de profissionais, de alunos, o muito obrigado a vocês pela dedicação de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e obrigado quem esteve com a gente até agora. Legal, obrigado a todos, obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mariana. A gente vai encerrando aqui. Depois, professora Mariana, todo mundo quiser compartilhar também com seus amigos essa live para poder expandir ainda mais esse conhecimento com todos, é o que a gente espera aí, que é compartilhar o conhecimento, como eu falei no começo da live, quebrando o muro aqui da instituição para a gente conseguir levar conteúdos acadêmicos também para a sociedade como um todo, viu? Obrigado, Mariana, um beijo para você, um beijo, Paulinha, um abraço para você, Paulo, aquele abraço distante, né? Ele não pode dar mais de perto, pelo menos por enquanto. Fiquem com Deus. E sextou, né? E vamos lá dar uma descansadinha também, né? Que todo mundo Agora merece. vamos assistir algumas lives musicais aí para relaxar o coração. Isso aí. Tchau, Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Noite. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.